O resumo do capítulo 19 de Isaías é uma carga ou profecia contra o Egito. A profecia é notável por seu conteúdo duplo. Começa com uma destruição sombria e detalhada do juízo que virá sobre o Egito e termina com uma visão gloriosa e surpreendente da salvação e da restauração para o Egito. O capítulo contrasta a instabilidade humana e a confiança em falsos deuses com a soberania e misericórdia de Deus. Isaías capítulo 19. Oráculo contra o Egito. Eis o que o Senhor, montado numa nuvem rápida, vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e o Egito sente desfalecer sua coragem. Excitarei os egípcios uns contra os outros, e eles se baterão irmão contra irmão, amigo contra amigo, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito perderá a cabeça e eu abolirei sua prudência. Consultarão os ídolos e os feiticeiros, os evocadores de mortos e os adivinhos. Entregarei esta terra nas mãos de um soberano cruel. Um rei implacável a dominará, oráculo do Senhor dos Exércitos. As águas do mar se estancarão, e o rio se tornará seco e árido. A água estagnará nos canais, os rios do Egito diminuirão e secarão. Juncos e caniços murcharão, nas campinas à margem do Nilo. Tudo que cresce ao longo do rio secará, cairá e desaparecerá. Os pescadores ficarão desolados, os que lançam o anzol no rio se lamentarão, e os que lançam suas redes às águas ficarão consternados. Os que trabalham o linho ficarão decepcionados. Os cardadores e os tecelãs serão confundidos. Os tecedores ficarão a minguar, e todos os trabalhadores em desolação. Os príncipes de Tanis enlouquecerão. Os sábios conselheiros do faraó formarão um conselho insensato. Como ousais dizer ao faraó: eu sou filho de sábios, filho dos antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Que eles te anunciem e te façam saber os desígnios do Senhor dos Exércitos contra o Egito. Os príncipes de Tanis perdem a razão. Os príncipes de Mênfis são iludidos, e os chefes das tribos desencaminham o Egito. O Senhor difundiu entre eles um espírito de vertigem, e eles vagueiam por todo o Egito sem desígnio certo, como um bêbado que cambaleia em seu vômito. O Egito não está em condições de decidir o que deve fazer a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo sob a ameaça da mão do Senhor levantada sobre eles. Então a terra de Judá será o terror do Egito. Logo que se fale nela, ele se encherá de pavor, por causa dos desígnios que o Senhor dos Exércitos formou contra ele. Naquele tempo haverá no Egito 5 cidades que falarão a língua de Canaã e jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor, em pleno Egito, e em suas fronteiras um obelisco dedicado ao Senhor. E eles servirão de monumento ao Senhor na terra do Egito. Quando maltratados pelos opressores, invocarão o Senhor, e ele lhe enviará um Salvador, um defensor que os libertará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele tempo e lhe oferecerão sacrifícios e oblações. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. Quando o Senhor ferir os egípcios, será para curá-los. Eles se voltarão para o Senhor, que se deixará aplacar e os curará. Naquele tempo haverá um caminho do Egito para a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. O Egito e a Síria renderão culto ao Senhor. Naquele tempo Israel será como o terceiro aliado ao Egito e à Síria, objeto da bênção no meio da terra, que o Senhor dos Exércitos abençoará nesses termos. Bendito seja meu povo do Egito, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel minha herança. O resumo do capítulo 20 de Isaías é uma profecia simbólica onde o profeta é ordenado por Deus a andar nu e descalço por 3 anos. Este ato serve como um sinal da futura derrota do Egito e de Cuxi, Etiópia, pela Assíria. A profecia declara que essas nações, que Judá considerava como esperança de socorro, seriam levadas como cativos em um estado de humilhação total. A lição para o povo de Judá era que eles deveriam abandonar sua confiança em alianças humanas e aprender que a verdadeira salvação e proteção vem somente de Deus. Isaías capítulo 20.
Naquele tempo, o Senhor tinha falado pelo ministério de Isaías nesses termos: Vai, desata o saco que traz às costas e tira as sandálias dos teus pés. E Isaías dispôs-se a executá-lo, e ia nu e descalço. O Senhor disse: Do mesmo modo que meu servo Isaías vagueia nu e descalço há 3 anos, para dar uma imagem do que aguarda o Egito e a Etiópia, assim serão levados pelo rei da Assíria os prisioneiros egípcios e os deportados da Etiópia, moços e velhos, nus e descalços, com o dorso descoberto, a nudez do Egito. Então aqueles que esperavam na Etiópia e punham no Egito a sua confiança serão amedrontados e confundidos. Os habitantes dessa costa dirão naquele dia: Eis aqueles em que esperávamos, entre os quais queríamos encontrar proteção, procurar auxílio e socorro contra o rei da Assíria. Como nos livraremos deles? O resumo do capítulo 21 de Isaías é uma coleção de 3 profecias distintas. A primeira, o oráculo de Babilônia, descreve a queda iminente da grande cidade, uma visão que causa terror no profeta. Ele vê o anúncio dramático de que caiu Babilônia. A segunda, o oráculo de Edom, é um diálogo enigmático, onde o povo pergunta sobre o fim de sua tribulação, recebendo uma resposta sombria de que o alívio será temporário e a noite de juízo voltará. A terceira, o oráculo da Arábia, prevê que as tribos nômades da região serão forçadas a fugir e sua força será completamente consumida dentro de 1 ano, demonstrando a futilite de toda a glória humana diante do poder de Deus. Isaías capítulo 21, oráculo do deserto marítimo. Como o furacão desencadeado do meio-dia, assim vem isto do deserto de uma terra horrível. Uma visão sinistra me foi revelada. O salteador rouba, o destruidor devasta. Arroja-te, ó Elam, assaltai, ó Medos, não tenhais piedade. Por essa causa tenho os rins atenazados. Eu sou tomado de dores como uma mulher no parto. Atordoa-me o sofrimento, cega-me o terror. Minha razão desvaira, o terror me invade, e o crepúsculo desejado causa-me espanto. Põe a mesa, estende o tapete, come e bebe. Alerta, capitães, untai o escudo, porque o Senhor me disse: vai postar uma sentinela, que ela te anuncie o que vir. Se vir uma fila de cavaleiros, 2 a 2, uma fila de asnos, outra de camelos, que preste atenção, muita atenção. E então grite: eu vejo em meu posto de guarda, Senhor. Eu me mantenho o dia inteiro em meu observatório, permaneço de pé todas as noites. Eis que vem a cavalaria, cavaleiros 2 a 2. Tomam a palavra e dize-me: caiu Babilônia. Todos os simulacros de seus deuses foram despedaçados contra a terra. Ó povo meu pisado, malhado como grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Oráculo contra Duma. Gritam-me de Sé: sentinela, quanto resta da noite? Sentinela, quanto resta da noite? E a sentinela responde: a amanhã chega, igualmente a noite. Se quereis sabê-lo, voltai a interrogar. Oráculo das estepes. Passai a noite nas brenhas da estepe, caravanas de dedanitas. Ide levar água àqueles que têm sede, habitantes da terra de Tema. Ide oferecer pão aos fugitivos, porque foge diante das espadas, diante da espada nua, diante do arco reteçado, diante do rude combate. Porque eis o que me disse o Senhor: ainda 1 ano contado como os anos do mercenário, e desaparecerá o império de Sedá, e só ficará um punhado dos valentes arqueiros, filhos de Sedá. O Senhor, Deus de Israel, o disse. O capítulo 10 de 2 Coríntios marca uma mudança dramática no tom da carta, onde Paulo confronta diretamente seus críticos. Ele defende sua autoridade apostólica, que é baseada na humildade e na mansidão de Cristo, e não em poder ou aparências mundanas. Paulo explica que sua luta é uma guerra espiritual, usando armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do pensamento mundano. Ele repreende seus oponentes por se gabarem e se compararem entre si, e estabelece a regra final: a única glória permitida é em Cristo, e a única aprovação que importa é a que vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 10. Eu, Paulo, vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo,
Eu que me mostro humilde quando estou entre vós, mas quando longe sou ousado convosco. Peço-vos que quando eu estiver presente, não me veja obrigada a usar de minha autoridade, de que pretendo realmente usar com certas pessoas, que imaginam que nós procedemos com intenções humanas, porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Julgai as coisas pela aparência. Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que, como ele é de Cristo, assim também nós o somos. Ainda que eu me orgulhasse um pouco em demasia da autoridade que o Senhor nos deu, para vossa edificação e não para vossa ruína, não teria de que envergonhar-me. Não quero, porém, dar a impressão de querer aterrar-vos com minhas cartas. Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes, mas quando está presente, a sua pessoa é fraca e a palavra desprezível. Quem assim pensa, fique sabendo que, quais somos por escrito nas cartas, quando estamos ausentes, tais seremos também de fato quando estivermos presentes. Em verdade, não ousamos equiparar-nos nem comparar-nos com alguns que se preconizam a si próprios, medindo-se eles conforme a sua própria medida e comparando-se consigo mesmo, dão provas de pouco bom senso. Nós outros não nos gloriamos além da medida, mas permaneceremos dentro do campo de ação que Deus nos determinou, levando-nos até vós. Não passamos além dos limites. Estaríamos passando caso não houvéssemos chegado até vós. Ora, realmente temos chegado até vós, pregando o Evangelho de Cristo. Não nos ufanamos além da medida, cobrindo-nos de trabalhos alheios. Esperamos que, com o progresso de vossa fé, nossa obra cresça entre vós, dentro do quadro de ação que nos foi determinado. Assim esperamos levar o Evangelho aos países que ficam além de vós, sem nos gloriarmos das obras realizadas por outros, dentro do domínio reservado a eles. Ora, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois merece aprovação não aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele que o Senhor recomenda. No trecho do Salmo de hoje, celebra a supremacia de Deus sobre os ídolos e sua justiça para os que o temem. O salmista declara que os adoradores de estátuas serão envergonhados, pois todos os falsos deuses se prostram diante do Senhor, que é o soberano de toda a terra. O salmo então se volta para a relação de Deus com seu povo, afirmando que o Senhor ama os que detestam o mal e os livra dos ímpios. A luz e a alegria são concedidas ao justo, e o salmista conclui com uma exortação final, para que os justos se alegrem no Senhor e glorifiquem seu nome. Salmo 96, dos versículos 7 ao 12. São confundidos os que adoram estátuas e se gloriam em seus ídolos, pois os deuses se prostram diante do Senhor. Ouve e se alegra Sião, exultam as cidades de Judá por causa de vossos juízos, Senhor. Porque vós, Senhor, sois o soberano de toda a terra, vós sois o Altíssimo entre todos os deuses. O Senhor ama os que detestam o mal. Ele vela pelas almas de seus servos e os livra das mãos dos ímpios. A luz resplandece para o justo e a alegria é concedida ao homem de coração reto. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai glória ao seu santo nome. Nesse pequeno trecho de Eclesiástico capítulo 13, serve como uma conclusão marcante para o capítulo que discute as relações sociais e a injustiça entre ricos e pobres. O autor Ben Sirac apresenta um contraste nítido e direto, que resume a realidade dura e implacável da sociedade da época e que ressoa até hoje. Eclesiástico capítulo 13, dos versículos 30 ao 32. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada. Péssima é a pobreza do mal que se lastima. O coração do homem modifica seu rosto, seja em bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Tu o acharás dificilmente e com esforço. Nesse trecho do capítulo 14 de Eclesiástico, nos ensina que a verdadeira felicidade não vem de riqueza, mas de uma consciência limpa. O autor condena a avareza, mostrando que o avarento é incapaz de desfrutar de seus próprios bens e é uma pessoa espiritualmente pobre.
A passagem nos exorta a desfrutar dos frutos de nosso trabalho com um coração grato e a sermos generosos, não apenas com os amigos, mas também com Deus. O capítulo contrasta a vida de um homem de bom coração com a futilidade da avareza, lembrando que a misericórdia e a generosidade são as verdadeiras medidas de uma vida próspera. Eclesiástico capítulo 14, dos versículos 1 ao 10. Feliz o homem que não pecou pelas suas palavras e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele cuja alma não está triste e que não está privado de esperança. Para o homem avarento e cúpido, a riqueza é inútil. Para que serve o ouro ao homem invejoso? Quem acumula injustamente, com prejuízo da vida, acumula para outros, e outro há de vir que esbanjará esses bens na devassidão. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não terá nenhuma satisfação em seus bens. Nada é pior do que aquele que é avaro consigo mesmo. Eis aí o verdadeiro salário de sua maldade. Se ele fizer algum bem, é inconscientemente a seu pesar, e acaba desvendando a sua maldade. O olhar do invejoso é mau, ele desvia o rosto e despreza sua alma. O olhar do avarento é insaciável a respeito da iniquidade. Só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a sua alma. O olhar maldoso só leva ao mal. Não será saciado com pão, mas será pobre e triste em sua própria mesa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.